O Excel oferece a nós a possibilidade de criar os cálculos seguindo as regras da matemática, de maneira bem fácil. É um excelente programa para isso. Você vai entender o que são expressões, os principais operadores e a maneira de usar esses operadores no cálculo. Pessoal, aqui eu tenho os principais operadores que nós usamos no Excel: adição, subtração, multiplicação, divisão e potência, com esses símbolos. Aqui eu tenho um exemplo de uma expressão normal da matemática. O 3 somando com 4 dentro de um parênteses, depois multiplicado por 7, depois divididos por 5, menos 3. Isto é uma expressão, vários cálculos para um resultado só. No Excel eu posso ter a mesma expressão, os valores dispostos numa lista, e quando eu preciso do 3 eu vou lá e clico na célula do 3, B7, B7, tal 3, e assim os outros valores. Para criar um cálculo em uma tabela, os valores que vão fazer parte dos cálculos têm que estar preparados já previamente. Então aqui valor unitário, quantidade, ICMS. Então vamos lá, calculando o nosso ICMS, igual valor unitário vezes a alíquota de ICMS. Enter. Para os outros registros, eu vou clicar na célula e aqui neste cantinho eu vou copiar. Deu erro. Por que deu erro? Aqui eu fiz a referência ao 12 e ao valor unitário. Neste local aqui, ó, quando eu copiei, ele copiou o valor para baixo, correto, só que não manteve fixo aqui, como podemos ver, a alíquota. Assim acontece em todos os valores. Por isso que deu erro. Então, nós vamos corrigir, nós vamos tornar o 12 absoluto. Como? Clico duas vezes na fórmula. No local que se refere ao 12%, eu coloco absoluto. Dólar absoluto na coluna e dólar absoluto na linha. Então, dólar G, dólar 8. Dou um Enter e copio novamente. Ok. Agora ele corrigiu nossos valores. Duas maneiras de calcular a porcentagem. Então, eu quero calcular 12%. Eu vou digitar 12, vou dar um Enter. Não ficou em porcentagem. Então, lembrando, eu tenho que dividir o 12 por 100. Então, 0,12. 12 divididos por 100. Clico e venho aqui em formato do número e coloco. Legal. Isto é, eu posso escrever desta maneira também. 12 por 100. Como eu falo? Calculando aqui 12%, vamos lá, igual valor unitário vezes 12%, nesse formato. Agora vamos calcular no outro formato, igual 93. A diferença está aqui. Em vez de selecionar, eu incluo o cálculo na fórmula e dou um Enter. Aqui veio em formato de moeda, aqui não, então eu vou formatar aqui moeda, ficou. A vantagem deste é que eu posso atualizar. 5% tem mais flexibilidade. Aqui eu tenho que clicar duas vezes e atualizar o valor dentro da fórmula. Eu vou fazer um cálculo agora utilizando parênteses, dando uma atenção no uso do parênteses. Eu vou copiar, seleciono, copio, Ctrl C pelo teclado, clico no local, Ctrl V. Dou um ESC. Eu vou eliminar estas células aqui, excluir. Legal. Digamos que eu quero aqui um valor total já com o valor do ICMS embutido no cálculo. Então, vamos lá. Igual o valor unitário mais o ICMS. O que é o ICMS? Abro parênteses, porque eu tenho que calcular separadamente. Então, dentro do parênteses. Mais, o que é? Repito o valor vezes 12%. Lembrando que o 12% é referência absoluta. Então, dólar na coluna, dólar na linha, deixando absoluto. Fecho parênteses. Então, aqui dentro do parênteses, ele vai calcular primeiro o ICMS e depois somar ao valor unitário. Enter. Clico no lado, copio. Então, é assim que eu utilizo o parênteses.
Vamos utilizar os operadores nos nossos cálculos para preencher a nossa tabela de pedido. Então, aqui, total igual quantidade vezes valor unitário. Enter. Copio a fórmula. Ok, calculei meu total parcial por produto. Aqui, igual, vou fazer uma soma das colunas. Igual, primeiro valor mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto. Enter. Lembrando que a soma nós vamos aprender a calcular diferente mais à frente. Copio a fórmula para as outras colunas e formato a aparência do valor. ICMS, pela cor, é uma multiplicação, igual total parcial vezes alíquota. Enter. Aqui na divisão, eu vou fazer o mesmo cálculo de ICMS, então total parcial vezes a alíquota, só que inserindo a fórmula 12 dividido por 100, só para mim poder utilizar aqui a divisão. Fecho parênteses e dou um Enter. Perceba o mesmo valor. E o total geral, final, o que ele é? Ele é o total parcial menos o desconto do imposto de ICMS. Enter. Ok. Quero concluir essa nossa aula falando da importância da aparência aqui dos números. O que é moeda como moeda e números inteiros como número inteiro. Tá? Se você tiver alguma dúvida sobre formatação de número e aparência, visite a nossa aula de formatação de números.